tua palavra diz que os sinais seguirão os que crê. Nós cremos e o teu servo está aqui debaixo desta verdade, Pai. Nós cremos que nesta noite haverá manifestações do teu agir em nosso meio. Que o Senhor mais uma vez o revista e o tome, Senhor, como um canal que venha comunicar o teu coração, Pai. Que venha comunicar o céu na terra aqui neste lugar. É o que nós pedimos, Pai. E te agradecemos no nome de Jesus, Senhor. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Muito obrigado, meu irmão. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quantos de vocês estão felizes com Jesus? Quantos de vocês creem no favor e na bênção de Deus? Aleluia. Muito bom poder estar aqui com vocês nessa oportunidade, adorando ao Senhor e mais uma vez invocando o nome dEle sobre as nossas vidas, amém? Você crê que Ele está aqui? Que delícia, irmão, poder desfrutar da graça do Senhor. Estamos pastoreando ali na cidade de Ottawa, no Canadá, e como sempre, a gente tem vindo ao Brasil, não só para rever os irmãos, mas também para poder repartir algo da parte do Senhor. Dessa vez eu trago comigo meu genro, casado com a minha filha, menino bom, Seth. Primeira vez no Brasil, canadense, mas está igual brasileiro, irmão. Seth, fica de pé, por gentileza. Esse é o Seth, um presente de Deus. Aleluia. Está sendo muito amado, está sendo muito, aproveitando muito desse tempo precioso e sendo assim, muito, como se diz, muito... Não é que eu esqueci do português, não. Eu me lembro do português, porque faz pouco tempo que eu estou lá, entendeu? Mas ele tem sido, assim, muito carinhosamente abraçado pelo povo brasileiro. E eu só tenho a agradecer. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu sei que amanhã é quarta-feira. Quem vai pular cedo aqui amanhã? Mas dá tempo para você receber uma porção de Deus nessa noite, sim ou não? Dá para a gente ficar aqui até umas 9h30? Umas 10 horas? Umas 11 horas? Eu só quero saber até onde você vai comigo, entendeu? Nós vamos juntos. Se você disser que está comigo, nós vamos juntos. Você que está participando também online, eu tenho certeza que não é a distância que vai te impedir de receber o que Deus tem para a sua vida. Então, permaneça conosco, porque eu sei que Deus tem uma porção generosa para você. Eu trouxe comigo, já estavam aí alguns livros, provavelmente alguns de vocês já viram, livros de escritores que, na verdade, eu não só conheço, mas também recomendo, né? Eu vi que já tem bastante temas lá que esgotaram, mas tem alguns temas ainda do pastor Luciano, um amigo muito especial, e eu queria falar sobre esse aqui como flechas, né? Como que nós podemos criar os nossos filhos e projetá-los no destino que Deus estabeleceu para a vida deles. Então, se você tem seus filhos pequenos, é uma ótima oportunidade para que você possa lançar mão desses princípios, mas mesmo você, que de repente os seus filhos não estão mais com você, ainda há tempo, porque a oração de um pai e de uma mãe, como autoridade, faz toda a diferença na vida do filho, amém? Não, meus filhos não são nem pequenos, nem estão na casa do Senhor, estão distantes do Senhor. Não faz diferença. Você continua sendo autoridade sobre eles e a sua oração tem poder para mover os céus, para mover a terra e trazê-los de volta. Amém, queridos? Então você pode procurar lá atrás, eu acho que tem as formas de pagamento também lá, através das quais você pode adquirir esses livros. Esse livro em especial não estava aqui na semana... Nos domingos anteriores, nas terças anteriores, que é um livro de um amigo, Fábio Carneiro, um advogado em Curitiba. Esse irmão, ele é um dos maiores advogados tributaristas no Brasil. Mas esse livro aqui não é um livro técnico, esse livro aqui é um livro para quem quer empreender. Em Deus, e debaixo do favor do Senhor, ele tem alcançado muito sucesso na sua profissão. E ele trabalha aqui com princípios bíblicos que vão te ajudar se você quer empreender ou se você está empreendendo.
porque é possível empreender debaixo do favor e da prosperidade de Deus. Mesmo empreender num país onde a crise bate forte, né? A crise é intensa. Mas nós entendemos que servimos a um Deus que está acima das crises. E Ele trabalha aqui com princípios falando sobre a importância de honrar a Deus. E mesmo num país com uma carga tributária, como sendo uma das mais pesadas do planeta, e atendendo às demandas do governo, é possível prosperar. Então, eu te encorajo a passar por lá depois, e você poder adquirir um desses materiais, e dessa forma você vai estar abençoando o reino de Deus. Amém? Quantos de vocês já adquiriram um dos livros que estavam lá? Levanta a mão. Tem um pessoal que já adquiriu. Agora sim, vira para o seu irmão que não adquiriu e fala assim: eu creio. Não, aí você tem que colocar mais fé, irmão. Eu creio que nessa noite profética, profetizo sobre a sua vida. Você vai ganhar um e você vai me dar um. Amém? Como eu sei que essa casa aqui, irmãos, é uma casa que preza muito por princípios bíblicos e doutrinários, e todos os domingos vocês recebem aqui cargas de ensinamentos bíblicos, de fundamentos poderosos em Deus, eu queria nessa noite, eu queria provocar você, eu queria te convidar a gerar um ambiente de graça e permitir que o Senhor venha sobre nós mais uma vez. Amém? É uma casa que tem muito ensino, que tem muito fundamento. Então, eu gostaria, obviamente, de ensinar um pouco, mas eu gostaria muito mais de te convidar a vir comigo para sermos evangelísticos e provocarmos um pouco o coração de Deus. Você quer que o coração de Deus pode ser provocado? Amém? Então, eu quero te convidar a provocar o coração de Deus, a sair da sua zona de conforto, a se doar um pouco mais nessa noite, se entregar um pouco mais nessa noite, se render um pouco mais nessa noite, na expectativa daquilo que Deus pode e quer fazer no nosso meio. Preste bem atenção, toda a ação de Deus na sua vida depende do quanto de abertura você dá para Ele. A Bíblia declara lá em Isaías, o Senhor falando: eu derramarei água sobre o sedento e derramarei rios sobre a terra seca. Isso significa dizer que aonde há sede, Deus derrama água. E por outro lado, se não há sede, por que Deus vai derramar água sobre quem não tem sede? Deus derrama água sobre quem tem sede. Amém? E a nossa sede precisa ser esboçada, precisa ser apresentada diante do Senhor. Quantos de vocês têm fome de Deus nessa noite? Quantos de vocês gostariam de dar um pouco mais de espaço para Deus nessa noite? Então, na medida em que você der espaço para o Senhor, é naquele espaço que Ele vai agir, que Ele vai atuar. Se você, nessa noite, chegou aqui, e se você se mostrar desesperado por Deus, você crê que Deus, Ele é poderoso e capaz para suprir o desespero da sua vida? Quando eu falo desespero, eu não me refiro tão somente a uma questão da busca pelo milagre. Quando eu falo desespero, é a fome pela presença dEle, é a fome por quem Ele é. E aí, meu irmão, as demais coisas, elas são consequências. Porque com a fome e abertura para a presença do Senhor, vem a resposta, vem a restauração, vem o refrigério, vem o milagre, vem a cura, vem aquilo que vai além da nossa expectativa. Você está comigo aqui nessa noite? Amém. Louvado seja Deus. Então abra sua Bíblia comigo nesse texto de 2 Reis, no capítulo 3, de 1 a 16. Conforme eu já disse, essa casa é uma casa de palavra, de fundamento e de ensino. Então eu gostaria de aproveitar essa noite para que a gente possa, de alguma forma, provocar os céus, provocar a presença do Senhor nesse lugar. 2 Reis, no capítulo 3, de 1 a 16, se você achou, diga amém.
Se não achou, diga, me ajuda, Deus. Ou pode pedir ajuda para o seu irmão também, não tem problema nenhum. Aqui em 2 Reis, no capítulo 3, de 1 a 16, a palavra do Senhor diz: Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não como seu pai e sua mãe haviam feito. Ele se livrou da pedra sagrada de Baal que seu pai havia feito. No entanto, ele se apegou aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que ele havia feito Israel cometer. Mas ele não se desviou deles. Agora, Mesa, em algumas versões diz Mexa, rei de Moabe, criava ovelhas e ele tinha que pagar ao rei de Israel um tributo de 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel. Então, naquele tempo, o rei Jorão partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Ele também enviou esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se rebelou contra mim. Você irá comigo lutar contra Moabe? Eu irei com você. Ele respondeu: eu sou como você, meu povo é como seu povo, meus cavalos como seus cavalos. Por qual rota atacaremos? Ele perguntou. Pelo deserto de Edom. Ele respondeu: então o rei de Israel partiu com o rei de Judá e o rei de Edom. E depois de uma marcha circular de 7 dias, fala assim, uma marcha de 7 dias. 7 dias andando no deserto. Fala lá, 7 dias andando no deserto. 7 dias sem água. Uau! O exército não tinha mais água para si ou para os animais que estavam com eles. O que? Exclamou o rei de Israel. Em algum momento na sua vida, olha para mim aqui um instantinho, você já se deparou com essa expressão, meu Deus. Eita! Você está nesse do seu e agora? Porque se você está nesse do seu e agora, nós vamos orar para que nesse e agora, para que Deus possa vir. Amém? Exclamou o rei de Israel, e agora? O Senhor chamou nós 3 juntos apenas para nos entregar nas mãos de Moabe. Mas Josafá perguntou: não há profeta do Senhor aqui por meio de quem possamos consultar o Senhor? Então vamos lá, para que a gente... eu vou adiantar um texto aqui, um pouco mais para baixo. A minha versão não traz aqui os versículos por versículo, mas eu quero vir para essa parte que já diz aqui. Eu vou te dar um trabalho para o pessoal que está lá projetando as letras, né? Enquanto o arpista tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor. Declara comigo: assim diz o Senhor. Estende a mão para algum dos seus irmãos e fala assim: assim diz o Senhor. Aleluia. Eu gosto dessa palavra. Como filhos de Deus, nós podemos abençoar uns aos outros. Assim diz o Senhor. Aí vem a resposta do e agora? Assim diz o Senhor: encherei este vale com tanques de água. Com tanques de água. E aí no restante do texto bíblico vai nos dizer que ele ordenou que eles pudessem fazer muitas cisternas, muitas valas, porque naquela demanda de necessidade, eles não veriam nenhum sinal de chuva, mas Deus encheria todo aquele vale com água, para que eles pudessem beber, para que os seus animais pudessem beber, e para que ninguém viesse a perecer. No dia seguinte, na entrega do sacrifício da manhã, quando eles se levantaram, o vale estava pleno e completo de água, porque Deus é fiel. Você pode aplaudir o Senhor por aquilo que Ele é? Aleluia. Então, eu quero discorrer esse texto com você aqui. Conforme disse, eu não vou entrar nos detalhes, nos pormenores, mas eu gostaria de entrar nesse texto e trazer de forma prática para que a gente possa capturar o coração de Deus. Quantos querem capturar o coração de Deus?
O Seth, eu vou te pedir favor. I'd like to ask you a favor. But after that, so you can go to your place again. But would you come up to stay here with me? And then I will call the whole worship team, and then you can give a place for the guy that will play the keyboard, okay? Just for this moment here. Amen? Just for this moment. Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o texto aqui, ele é muito, muito claro. Ele conta a história de Jorão e a história de Josafá. Jorão, filho de Acabe. E a palavra do Senhor diz que depois que Acabe morreu, alguns reis que deviam tributos a Israel, eles disseram, nós não vamos pagar mais tributos. E especificamente esse rei aqui de Mesa, ele era um cara que pagava só em tributos 100 mil cordeiros, 100 mil cordeiros. E além de 100 mil cordeiros, ele pagava tributo também da pele de 100 mil carneiros. E de repente ele diz, a partir de agora eu não vou pagar mais tributo, decidi que eu não pago mais. Não é mais ou menos como a taxação dos Estados Unidos e do Brasil. Bom, deixa a taxação para lá, vamos voltar para cá, né? Mas ele decidiu que não pagaria mais tributos. Então, Jorão, ele envia a mensagem para Josafá e fala assim, olha, ele vai ajustando aí, fica à vontade. Jorão, ele envia mensagem para Josafá e ele diz, olha, eu tenho um problema, né? Esse rei se rebelou contra a minha autoridade e ele disse que ele não vai pagar mais tributo e eu vou sair à guerra contra ele. Você vem comigo? Josafá era rei de Judá. E era um homem muito temente a Deus, que andava debaixo do temor do Senhor. Já Jorão era rei de Israel, porque tinha as tribos do norte e as tribos do sul. Jorão era rei sobre as tribos do norte. Josafá era rei sobre as tribos do sul, as tribos de Judá. Então, Josafá diz, olha, nós servimos ao mesmo Deus, nós fazemos parte do mesmo povo, eu vou com você. E se juntou a um terceiro rei que era Edom. E saíram 3 exércitos em marcha para requerer os direitos tributários de Mesa. Mas enquanto eles estavam marchando, o primeiro dia, segundo dia, então tenta imaginar o quadro comigo, 3 exércitos, homens marchando em pleno o deserto. Nessa marcha, além dos animais, eles tinham que levar comida, todo o suprimento necessário para que eles pudessem entrar na guerra e voltar para suas casas e voltarem bem. Né? Quando você vai fazer uma viagem, você tem que se preparar para aquela viagem. Agora imagine uma marcha de guerra. Então eles estão marchando e o primeiro dia está tudo ok, o segundo dia está tudo ok, mas daqui a pouco a água acabou, não tem mais água. Imagine um exército marchando durante 7 dias, marchando em círculo e não tem mais água. Imagine o desespero de cada soldado. E como entrar numa guerra quando na verdade você não tem o principal elemento que vai te sustentar naquela batalha. Então, Jorão diz, não, isso aqui é juízo de Deus. Deus nos trouxe até esse lugar para nos destruir, para nos consumir. Isso aqui é uma armadilha que Deus preparou. Essa é a cabeça de quem pensa quando não anda com o Senhor, porque Deus é um Deus de bondade e fidelidade, amém? Ele diz, nós entramos nessa e nós vamos morrer. Nós entramos nessa e nós seremos destruídos. Assim pensava a cabeça de Jorão. Mas do outro lado, Josafá falou o seguinte, peraí, eu conheço Deus. Eu conheço Deus que é um Deus misericordioso. Eu conheço Deus que é um Deus amoroso. Em momentos críticos nas nossas vidas, nós precisamos estar atentos e perceber que tipo de voz nós vamos ouvir, que foi a pergunta que eu fiz. E agora? Quantos de nós já não tivemos um e agora nas nossas vidas? E agora na minha casa? E agora nas minhas finanças? E agora nessa situação? Então precisamos estar
bem sensíveis e muito mais do que isso, fundamentados em Deus, para sabermos que tipo de voz nós vamos ouvir, que vai ecoar na nossa mente. Jorão, de bate-pronto, ele disse: vai todo mundo morrer. Não tem mais jeito, não tem mais solução. E é bem provável que talvez você, ou alguém que você conhece, eu vou colocar você de lado, alguém que você conhece, você já ouviu as pessoas falarem dessa forma: agora não tem mais jeito, está tudo perdido. Mas desse lado, havia um homem temente a Deus, chamado Josafá, e falou: não, Deus ainda fala. Não há ninguém aqui, porque era um costume dos reis consultarem os profetas. A voz profética era comum no tempo dos reis, e a voz profética era uma voz que guiava realmente, os profetas comprometidos com Deus, e mesmo aqueles que não eram comprometidos com Deus, como era o caso de Acabe. A voz profética vinha para dar no meio e trazê-los ao arrependimento. Então Josafá diz: não há ninguém aqui que nós possamos consultar e sabermos, onde é que Deus está no meio de tudo isso, ou o que Deus quer fazer com toda essa situação. E alguém respondeu: tem um homem chamado Eliseu, filho de Safate. Ele costumava derramar água nas mãos de Elias. Aleluia, tem aqui um homem de Deus. Baseado nessa história bíblica, genuinamente bíblica, eu quero juntamente com você estabelecer algumas bases através das quais nós podemos criar uma conexão com Deus. Nós podemos abrir mão de alguns pensamentos suicidas, pensamentos de derrota que muitas vezes o próprio inimigo traz nas nossas mentes, e criar um caminho para que o Senhor possa vir ao nosso encontro e ao nosso socorro. De um lado nós tínhamos Jorão, sem nenhuma conexão entre o céu e a terra. Do outro lado nós tínhamos Josafá, um homem que temia ao Senhor. Eu sei que você serve a Deus, eu sei que você caminha com o Senhor, mas ouça-me bem: se nós entendemos que Deus quer fazer algo mais, nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos de alguma forma gerar conexões, estabelecer meios para conectar os céus à terra. Diga assim para o seu irmão: você é um agente de conexão entre os céus e a terra. Vem, continua comigo, vamos pregar comigo. Fala assim para o Senhor: você é um agente de conexão entre Deus e a sua casa. Não para não, continua comigo. Declara assim: você é um agente de conexão entre Deus e o seu milagre. Aleluia. Então a gente precisa criar esses ambientes que vão conectar os céus com a terra. Precisamos criar esses ambientes que vão conectar Deus às circunstâncias à nossa volta. E que ambientes são esses? Esse ambiente pode ser a sala da sua casa. Nessa noite, você crê que esse ambiente aqui é um ambiente de conexão de céus e terras? Sim ou não? Como assim, pastor? Porque a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Aleluia. Por que é importante a gente vir para a casa de Deus? Por que é importante você participar de um grupo de comunhão? Por que é importante você estar conectado nas programações da igreja? Mas isso aí é religiosidade, estar na igreja todos os dias. Pode ser religiosidade para alguns, mas quando você está conectado, seja num culto na terça-feira, num culto domingo, no seu grupo familiar, você está estabelecendo conexão entre os
céus e a terra. E quando você estabelece conexões entre os céus e a terra, irmãos, é porque nós não temos tempo nessa noite. Anjos de Deus sobem, anjos de Deus descem, a louvores sobem como glória ao nome do Senhor, a palavra de direção desce, a palavra de conforto vem, a palavra de orientação vem, a palavra de cura também vem. Pega na mão do seu irmão, declara assim: essa noite é noite de conexão. Assim, os céus estão conectados com essa casa. Os céus estão conectados com a sua vida. Agora, irmão, aqui que entra a fé. Porque se o céu está conectado com essa casa nessa noite, então nós podemos declarar que essa noite é noite de transformação. Se os céus estão conectados com essa casa nessa noite, nós podemos declarar que essa noite é noite de mudanças de destinos. É a noite onde Deus vai tocar as suas necessidades. É a noite onde a presença do Senhor vai trazer regozijo e alegria ao seu coração. Se nós cremos que quando nós conectamos os céus com a terra, Deus vem. Então nessa noite é a noite da transformação de pranto em alegria, porque eu creio que a presença do Senhor está aqui para nos envolver de forma sobrenatural. Quando Jeosafá pergunta: ei, não tem ninguém aqui que possa nos ajudar a estabelecer uma conexão entre o céu e a terra? O problema das pessoas nos nossos dias é exatamente o fato de andarem distantes de Deus. E além de estarem distantes de Deus, não existe uma conexão ou um lugar, um ambiente onde elas se conectam com o reino espiritual. Agora, posso sair de um extremo e ir para o outro? Sim ou não? Até o diabo, para fazer alguma coisa, ele tem que ter ponto de contato. Ele tem que ter conexões. Mas ele faz isso porque ele sabe que é assim que Deus age. Quando Deus encontra corações abertos, Ele vem de uma forma poderosa. Aleluia, aleluia. Você crê nisso, meu irmão? Por isso que eu te perguntei nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu pedi para você, vamos colocar um pouco mais de pressão. Vamos gerar um pouco mais de abertura. Vamos sair da zona de conforto, porque isso vai permitir com que Deus venha com força. Vamos criar um pouco mais de espaço para Ele, né? Vamos dar um pouco mais de espaço. Seja através do arrependimento, seja através... De repente você chegou aqui cansado, você fala assim: não, mas eu quero prestar atenção, Deus, eu quero receber tudo. Vamos gerar espaço para o Senhor neste lugar. Quando nós geramos espaço, Ele vem, e Ele vem de forma sobrenatural. Aleluia. Estabelecemos uma conexão. Depois que se estabelece uma conexão, o que nós precisamos fazer, irmãos? O que foi a sugestão de Eliseu para Jeosafá? Qual foi a sugestão? Eliseu chega: escuta, esse ambiente aqui está muito pesado. 7 dias marchando, todo mundo com fome. Eu não sei você, eu melhorei um pouquinho só, mas quando eu estou com fome eu fico meio chateado, irmão. Às vezes eu começo a jejuar, dói. Quem já jejuou e a cabeça começa a doer? Cabeça começa a doer, estômago começa a roncar. Fica tudo ruim, tudo ruim. Tem gente que se passa 10 minutos do horário de comer, sai da frente dele.
Não olha para ninguém, não. Não olha para esposa, não olha para o seu esposo. Esposo não. Mas tem, é ou não é? Agora imagina 7 dias. A proposta não é, tudo bem, quando você se propõe a jejuar, você está esperando que você vai ter que resistir àquele momento. Mas ninguém ali estava com proposta de jejuar. E de repente não tem água. Imagine um ambiente pesado. Imagine aquele povo reclamando. Realmente, vai todo mundo morrer, não tem mais jeito, não tem mais esperança. Aí quando Eliseu chega, estabelece a conexão entre os céus e a terra, ele fala, agora nós precisamos mudar esse ambiente. Como é que a gente muda esse ambiente? Me traz aqui um músico, me traz aqui um arpista, porque a música, a adoração a Deus, a nossa rendição a Deus através da música, faz com que o Senhor estabeleça o trono dele entre nós. E quando Deus estabelece o trono dele entre nós, ele vem e se apresenta no nosso meio. Quantos de vocês, diante de uma situação tão desesperadora, mesmo antes de começar a palavra, na hora que você colocou o pé naquela porta ali, o louvor estava assim, aquela coisa tremenda, e aquela onda de louvor te tocou, te atingiu, você já começou a se sentir mais leve, você começou a sentir paz, você começou a chorar, porque o louvor da adoração mudou a atmosfera que estava sobre a sua vida. Quantos de vocês já sentiram isso? Levante a sua mão no nome do Senhor Jesus.